meu cunhado Jailson já está retornando para Campina Grande. Amém, irmãos? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais um dia de estarmos aqui reunidos nessa live. Te agradecemos porque a tua palavra diz: onde 2 ou 3 estiver reunido em teu nome, tu estás presente. Ainda que aqui tivesse 2 pessoas, tu já estarias presente. Essa palavra já estaria valendo a pena. Porque tu, do jeito que fizeste com Ana, tu irás fazer com cada um que acreditar e que tiver fé. Que possa deixar a angústia de lado, a tristeza de lado, e possa erguer os seus olhos para Deus, sabendo que Deus irá cumprir o desejo do seu coração, e sabendo que no tempo certo isso irá acontecer. Porque do jeito que existiu os 9 meses para que Samuel viesse a existir, muitas vezes há um intervalo de determinado tempo para cada um de nós. Mas estamos certos que tu, Senhor, irás prover de novo, porque tu és o Deus da providência e nós te louvamos por isso. Pai, usa tua serva, Senhor, grandemente, e que tu possas falar através de tua serva, que tu tens usado todos os dias no pão diário, que tu tens usado no PSF, que tu tens usado naquele trauma, que tu tens usado na igreja que ela faz parte, que tu possa renovar as suas forças e que possa, no nome de Jesus, continuar, eu não digo abençoar, eu digo continuar abençoando ela com todas as sortes de bênçãos espirituais, suprindo todo o desejo do seu coração, e que ela hoje fale conosco o que tu queres falar com cada um de nós, porque ela é tua filha e ela é canal para nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, toma a Helenice em tuas mãos, toma todos que estão aqui e todos que ainda vão entrar. Fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. É com você, Helenice. Amém? Amém. Paz do Senhor a todos. E parabéns a todas nós mulheres, né, pelo nosso dia. Eu estava vendo uma pessoa falar no Instagram, né, que a gente não deveria comemorar porque essa data vem do início dos protestos feministas. Mas assim, se a cada coisa a gente for botar um empecilho para não se comemorar, a gente também não comemoraria o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, porque ele não nasceu no dia 25 de dezembro, né? Então, a gente transforma as maldições do mundo em bênçãos. Então, vamos comemorar hoje o dia de nós mulheres valorosas, mulheres segundo o coração de Deus. Eu quero ler com vocês aqui em Atos 11, de 11 a 16, que fala: E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia e é uma colônia. E estivemos alguns dias nesta cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E aceitando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Amém. Até aqui, porque daqui vai falar
daquela parte que ele foi evangelizar e foi preso, né, injustamente por ter tirado um demônio de uma mulher, ele e Silas. Aí eu queria falar hoje justamente sobre esta mulher. Se o 8 de março é o dia que foi implantado pelas feministas, então vamos falar de uma mulher que a gente pode dizer que foi além do tempo dela, que foi Lídia. Porque Lídia era uma mulher que era natural do reino da Ásia Menor, né, onde estava localizada Tiatira, que era a cidade natal dela. Era uma mulher simples, apesar de ser uma mulher de posses, porque ela era uma vendedora de púrpura, e púrpura era os tecidos coloridos, né? E a gente bem sabe, vendo pelos históricos, por tudo que a gente vê, né? E filmes, séries, a gente vê que a maioria do pessoal daquela época vestia os tecidos que era no estilo, como é que poderíamos dizer hoje, em tons pastéis, porque o tecido colorido ele era muito caro, porque ele era extraído de plantas. Então tinha todo um trabalho manual para se fazer, né? Então custava muito caro. Então daí dá para se ter uma noção de que Lídia tinha muitas posses, porque não eram todas as pessoas que poderiam comprar tecidos coloridos. Seria bem mais para príncipes, reis, né? E ali ela tinha muitas posses. Ela era temente a Deus, como fala na palavra, né? E naquele período, Paulo estava passando pela cidade de Tiatira, né? E passou alguns dias lá na cidade com os seus demais missionários, digamos assim, né? E foi até o lago, até o rio, e ali ia fazer orações, quando viu algumas mulheres se aproximarem dali. As mulheres, como eram encarregadas de pegar água, creio eu que algumas estavam indo pegar água, e Lídia estava no meio delas, né? Então, assim, como uma mulher da elite, né, de uma posição superior, ela poderia se colocar numa posição muito de orgulho. Não, mas ela era temente a Deus. Ela sabia que Paulo estava ali. E ela não queria perder esta oportunidade de ter esse encontro. Ela sabia que ali algo ia acontecer. Porque onde Deus chega, onde a palavra do Senhor chega, algo tem que acontecer. E quando ela estava ali com as demais mulheres, então Paulo começou a falar e a orar. E naquele momento ela temeu a Deus, a palavra não deixa bem claro se ela já era cristã, mas que naquele momento ela entregou o seu coração, né? Como fala aqui no versículo 14, uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Havia uma sede da palavra do Senhor dentro do coração de Lídia. Eu tenho tudo, eu sou rica, mas há um vazio que só o Senhor Jesus Cristo pode preencher. E era esse temor, essa necessidade que Lídia tanto buscava. E naquela hora que Paulo orou, que Paulo falou para todos que estavam ali à beira daquele rio, ela foi tomada, eu creio que o coração dela foi tomado em espírito, porque na mesma hora ela foi batizada, assim como aos seus familiares. A Bíblia aqui não fala se ela era uma mulher casada, não diz se ela tinha marido, mas relata que ela tinha família e que a família dela foi batizada também. Então, naquele momento, a transformação de Lídia tinha sido uma coisa tão
é assim, tão incrível, tão surpreendente, tão visível para todas as outras pessoas que ali estavam, que ela tocou aos familiares. E a gente sabe que a família é o nosso primeiro ministério e é o lugar mais difícil e de mais confronto que nós temos, né? A gente consegue pregar para tantas pessoas, mas na nossa família, principalmente quando nós nos convertemos, até que eles vejam realmente que nós mudamos, que o Senhor passou a fazer parte da nossa vida, grandes são as lutas, porque há um teste. A gente fica o tempo todo, não só com o mundo, mas dentro da própria casa, passando por um teste. Vamos ver. E a torcida é a seguinte: vamos ver até quando essa santidade vai durar. Vamos ver a queda. Porque ela nunca foi assim. Vamos ver a queda, porque ele não era desse jeito. Aí agora quer ser santo. Eu acho que todo mundo, ou quase todo mundo, já deve ter ouvido isso, né? Mas ela foi tomada de maneira tal, seu coração foi tão preenchido naquele momento que Paulo orou e a batizou, que a família inteira foi batizada também. E naquele mesmo momento, ela sabia que eles estavam de passagem e não tinham onde ficar, né? Eram praticamente missionários, iam viagem. Paulo fez várias viagens missionárias, nós sabemos. E naquele mesmo momento, eu fico imaginando que deveria ser uma super casa, a de Lídia, né? Pelas posses. E ela teve um coração de misericórdia, um coração misericordioso, de amor. Que ela, mesmo momento, ela disse: Paulo, vocês vão ficar aqui. Vocês vão se acomodar na minha casa. E eles ficaram ali, né? Aceitaram o convite de Lídia. E Lídia vai demonstrar, não só nisso, mas em outras características, que ela, naquele momento, tinha se transformado numa mulher segundo a vontade do Senhor, segundo a vontade de Deus. A primeira característica que a gente vê nela é que uma mulher de oração, como cita no versículo 13, né? Porque no dia do sábado, Paulo está dizendo que saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos falamos às mulheres que ali se juntaram. Era uma mulher que buscava a presença do Senhor, buscava algo mais, algo muito mais, um comprometimento, né? Que, né, a gente tem visto isso duramente, até dentro das igrejas, no meio cristão. Isso está sendo, assim, uma coisa tão fria, as pessoas estão se esfriando, até para que se cumpram a palavra, as profecias da Bíblia. Mas ela estava ali porque ela buscava a oração, né? As mulheres tinham o costume de estar à beira do rio para pegar água, mas naquele momento elas pararam tudo para buscar a oração que Paulo ia fazer. Então, que possamos ter essa característica vista em Lídia, que possamos ser uma mulher de oração. Assim como Liliane falou, como Ana, que ao orar, ao entender o que Deus queria para a vida dela, ela fez uma oração inteligente e não uma oração egoísta, né? Quando ela orou e disse: Pai, me dá um filho que eu devolverei ele a ti para ser seu sacerdote. Aí Deus disse: olha aí, ela entendeu o que é o meu querer, a minha vontade. E assim Lídia, ela tinha tudo, mas ela faltava, ela queria ser por completa espiritualmente e foi até buscar a oração. Outra característica, que era uma mulher trabalhadora, né? No versículo 14 vai dizer que ela era uma vendedora de púrpura, né? Então eu acredito que ele não só vendia, estava no meio da produção, estava olhando para ver como estavam as texturas,
tudo era manual, ela precisava estar em cima, assim como sempre, todo dono de qualquer comércio precisa estar em cima, né? Porque o dono, o olho do dono é que engorda o gado, né? Então a pessoa precisa estar em cima. Então era uma mulher atarefada, o que mostra que Deus nunca chama os desocupados. Deus sempre vai buscar os atarefados, os que estão cheios, que, meu Deus, como é que eu vou fazer isso que tu colocaste na minha mão? Porque eu tenho tantos afazeres, mas é porque é por você ter compromisso com outras coisas é que Deus te chama, porque Ele chama aqueles que sabem que pode contar, que aqueles que assumem tarefas, assumem compromissos. Então assim era Lídia. Deus preencheu seu coração porque sabia que poderia contar com ela e já estavam colocando no coração dela: olha, aqui tu vais abrigar os meus missionários e vai ser uma igreja de Filipe, não é? Porque cada local, Paulo praticamente criou uma igreja, criou um povo seu, ali ia evangelizando e aqueles cristãos convertidos iam se reunir em algum lugar. E, além disso, ela era uma mulher temente a Deus, né? Ela tinha sede da palavra e do conhecimento de Deus. Como a gente vê em Provérbios, deixa eu ver aqui qual é. 14:1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as suas mãos. Então ela estava demonstrando sabedoria, porque ela servia a Deus, como tem no versículo 14, e ouvia a Paulo, porque ela queria ouvir o que através de Paulo Deus tinha para falar, e que possamos também nós sermos estas mulheres tementes, essas mulheres que buscam ao Senhor. Ela também era uma mulher obediente, como tem também no final do versículo 14. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Ela escutou o que Paulo dizia para depois cumprir aquilo que Deus já tinha colocado no seu coração. E possamos também sermos assim, mulheres obedientes, né? 1 Samuel 15:22 diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Porque Deus, Ele conta com os obedientes. Ele quer pessoas tementes, obedientes e com fé, para que possam segui-lo, né? E também temos em Romanos 12:2 que diz: não se amoldem ao padrão do mundo, mas que sejam renovados pela a sua mente, renovados na sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. E só vamos ter esse contentamento, essa complementação da vontade perfeita de Deus quando nós obedecemos. Lídia também era uma mulher comprometida, né? No versículo 15, na parte A, diz: depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou. Então, imediatamente, após ela assumir o compromisso, ela não queria apenas conhecer aquele Deus, saber daquele Jesus que tinha se feito homem. Ela queria ser cristã, ela queria compromisso, ela queria fazer a obra do Senhor. Então, logo após ela e a família ser batizada, ela já voltou para Paulo para rogar a ele, né, um pedido dela. O seu anseio era ser batizada para mostrar o seu comprometimento, né? Assumiu publicamente a sua fé. E tantas pessoas que a gente sabe que vão para a igreja para cumprir um protocolo.
Nós nem estamos nesse tempo mais de cumprir protocolo. Nós estamos em tempo de abraçar, assim, com as duas mãos a palavra do Senhor, buscá-la intensamente, porque nós estamos nas últimas horas aqui na terra. Em Salmo 73, 26 vai dizer: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e é a minha porção para sempre. Então Lídia estava dizendo ali: Deus é minha porção, eu quero compromisso, eu quero tudo, eu não quero um Deus pela metade, eu quero Ele me complemente em tudo, eu quero tudo da parte do Senhor. E ela era uma mulher fiel, né? No versículo 15, a parte B, ele vai dizer que ele se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai. Então, ela botou Paulo à prova, né? Se depois de tudo isso, Paulo, que tu vistes através de minha conversão, meu batismo, tudo que Deus fez num momento único aqui, para mim e para minha família, se tu achas que eu já posso ser considerada uma mulher fiel, então fica já na minha casa, fica aqui, enquanto tu estás aqui em Filipe, fica hospedada aqui na minha casa, eu tenho recursos para dar o que comer e dar um abrigo para onde vocês ficarem. Por quê? Porque ali ela estava demonstrando que a fidelidade dela era grande e que ela tinha um respeito com os homens que eram consagrados com o Senhor, com aqueles que eram enviados pelo Senhor, né? Ela era uma mulher hospitaleira, como já dissemos aqui, né? Então, naquele mesmo momento, Paulo vai dizer na parte C do versículo 15, que isso o constrangeu, porque ele não esperava isso daquela mulher que tinha acabado de passar por um vento impetuoso na vida dela e da sua família. Mas quando Deus quer, quando Deus acha que a pessoa está pronta, é num já. Quando as coisas estão demorando, não é porque Deus é ruim comigo ou com você. É porque Ele está te preparando. Porque Ele precisa que tu esteja pronta para tudo ou pronto. Porque há um propósito na vida de cada pessoa. E é preciso que nós estejamos focados e na mesma sintonia do Senhor para abraçar aquilo que Deus tem para nós. Ali para Lídia foi naquele momento. Deus não tinha mais tempo a perder. Ele queria aproveitar aquilo porque ele queria aproveitar também para fazer aquela casa, uma casa de oração. Para que todas as vezes que Paulo e todos os outros passassem, tivessem ali não só como um ponto de hospedaria, mas como uma casa de oração, uma igreja fundamentada. Então, Deus não tinha mais o que esperar. Mas às vezes Deus diz pra gente: calma, ainda não chegou o momento, mas continua me buscando, continua me adorando, porque está perto. E tu não fique ansioso. Olha, joga sobre mim toda a tua ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Não tenha ansiedades por nada. Deixe comigo. Porque eu ainda tenho controle sobre todo mundo. Deus não perdeu o controle. Por mais bagunçado que esteja o mundo. Mas é o mundo. O nosso Deus continua o nosso Deus. O caráter dele não mudou. Então confie somente nele. Se ele disse espera, espere. Porque depois, quando acontecer a tua promessa vir, tu vais olhar para trás e vai dizer: realmente, Senhor, se eu recebesse naquele momento que eu queria, não ia ser uma bênção, ia ser uma maldição, porque eu não ia saber o que fazer com aquela promessa que tu estava colocando nas minhas mãos. Então, assim foi Lídia, né? Em Lucas, no capítulo 16:10 diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Porém, quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito.
Deus, ele vê tudo, observa tudo e ele vai sondando nossos corações, nossas ações, tudo o que fazemos, se é para a glória e pelo amor de Deus ou se é como moeda de troca, para podermos ganhar algo. Deus, ele está sondando a cada um de nós sempre, né? Nós estamos sempre sendo testados. Então, assim como Lídia, nós podemos ver também as mulheres no capítulo 8 de Lucas, né? Que foram várias mulheres, Maria Madalena, Joana, mulheres que foram curadas, tiradas, que Jesus tirou os demônios, orou e as curou, as libertou dos demônios, e tantas outras mulheres que foram provedoras do ministério de Jesus e de seus discípulos, né? As mulheres ajudavam, as mulheres a gente não pode dizer que tinham só os 12 apóstolos, não. Tinha a multidão, que era só para ver, e tinha aquelas mulheres que estavam ali, ó, fiéis, e se engrandecendo da palavra do Senhor, se alimentando espiritualmente e ali ajudando em mantimentos, em dinheiro, para que o ministério de Jesus fosse pleno e que ele entregasse as boas novas enquanto estivesse aqui na terra. E para encerrar, eu quero deixar só uma conclusão. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Ele abraça todas as mulheres, abraça todas as pessoas. Mas como hoje, sendo o dia da mulher, eu estou me direcionando para a mulher. Mas todos, homens, mulheres, sintam. Deus abraça todos. Não existe a pessoa menor, a pessoa maior. Para Deus, nós somos todos iguais. O que vai nos diferenciar é a nossa fidelidade, é a nossa obediência, é o nosso seguir, é o nosso deixar os prazeres da carne, matar os prazeres da carne e dizer: Pai, eu tô aqui, ó, eu entrego, Senhor, porque só vale a pena te seguir. Porque tu é o caminho, a verdade e a vida. Nada neste mundo vale a pena. Isso é tão nítido que Lídia tinha todo o dinheiro que ela tinha. Mas ela disse: mas eu preciso de Deus. Porque nada disso aqui que eu tenho faz sentido se eu não tiver a ti, Senhor. Eu preciso de ti. Olha, eu quero que minha casa vai ser a tua casa, Pai. Era isso que ela estava dizendo. Porque, olha, Deus, vem, minha casa é a tua. Eu quero que a igreja seja aqui. Porque é isso, Senhor, que me completa. O mundo pode não entender, mas nós estamos aqui para mostrar ao mundo esse Deus, para levar o ID, para pregar, por mais difíceis que sejam as pessoas, e muitas vezes Deus coloca pessoas difíceis porque fazem parte também do nosso propósito, mas que o ID do Senhor não foi faça se quiser, não, é uma ordenança que ele deixa. Então, por mais difíceis, por mais zombarias que muitas vezes a gente tenha que enfrentar, falando de Cristo, e a pessoa tá rindo da sua cara e dizendo: mas é uma alienada, coitada, sabe de nada, um Deus que nunca ninguém nem viu. Mas a gente tá ali batalhando, porque se uma só alma a gente conseguir ganhar, já há uma festa no céu para cada alma que é salva. Olha que coisa tremenda. Imagina, além de toda hora os anjos estarem dizendo: santo, 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 sem se cansar, glorificando a Deus e a maravilha que é a cidade celestial. Cada alma que é salva, Deus faz uma festa no céu. Então, como é grande esse amor desse Deus por nós. É tremendo, não merecido, mas é pela graça, porque nós não merecemos. Mas pela cruz, pelo sangue vertido na cruz, ele nos amou e nos salvou, mesmo sem esse merecimento, né? Então, sejam mulheres como Maria Madalena, que era uma mulher oprimida por demônios, mas que depois foi
foi liberta e passou a segui-lo, seja Joana, que era a mulher de Cusa, né, que trabalhava, que era procurador de Herodes, seja a mulher samaritana, que não tinha uma boa reputação, mas Deus foi até ela, esperou ela no poço, porque sabia que ela ia aparecer, e ficou ali porque é uma alma, não importa o que ela tinha feito. Ela disse: tu tens maridos? Não. Já tive 5, mas o que eu tenho nem meu é. Aí, Zé, tu tá dizendo verdade. Dizes bem. Nem o que tu estás agora é teu. Mas eu tenho aqui algo que vai, olha, vai te cobrir. Nada, tu não vai sentir falta de homem, de nada. E toda essa zombaria vai passar. Porque eu vou ser o tudo na tua vida. E ali ela experimentou daquela água viva que Cristo estava ali. E na mesma hora, como Lídia, aquela mulher samaritana, imediatamente se transformou numa missionária. E saiu pela cidade onde ela era mal vista. Todo mundo falava mal dela. Ela estava nem aí. Ela foi correndo, porque quando a gente conhece o amor de Cristo, a gente não consegue guardar para nós. A gente quer sair pelo mundo, embora o mundo não compreenda. Mas a gente quer sair pelo mundo para dizer: oh, vocês não têm noção do que vocês estão perdendo. Vocês acham que farra, que dinheiro, que carro, que isso é bom. Ah, vocês não sabem de nada. Vocês precisam conhecer o Deus verdadeiro, aquele que morreu por mim e por ti. Aí vocês vão sentir a verdadeira alegria, que mesmo nos dias mais difíceis, Ele vai estar ali, porque Ele não nos abandona. Ele vai nos dar ali, porque Ele nos deu o Consolador, o Espírito Santo, para estar ali, ó, falando para os nossos corações. Continua firme, filha. Continua firme, filho, porque eu sou contigo. E tudo que eu te prometi, nada vai cair assim no chão. Porque eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele diz, ele cumpre. Ele só quer que nós sejamos obedientes, fiéis e permanecermos firmes na sua presença. Então, também vamos ver Marta e Maria, né? Uma tão ansiosa, mas que eu entendo a partir de Marta, de receber Jesus, era Jesus, era o mestre, ela queria tudo perfeito, e Maria tão plena ali, querendo se alimentar do conhecimento do Senhor. A mulher do fluxo de sangue, que teve uma fé tão tremenda, que ela diz: eu sou impura, mas eu vou me arrastando aqui, porque eu não quero nem que ele ore por mim. Eu quero só tocar na veste dele, que eu vou ser curada. Olha que fé grandiosa daquela mulher. Será que nós teríamos essa fé? Será que nós seríamos como Lídia, de pegar desconhecidos, colocarmos dentro de casa e abrigarmos, e abrimos depois as portas, porque lá na frente, em Atos 16:40, quando ele já é solto, passa por toda aquela coisa da prisão, e no versículo 40 ele vai voltando e diz: e saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Então, o que eu posso compreender é que a casa de Lídia já tinha virado uma igreja, porque havia irmãos esperando para confortá-los sobre o acontecido da prisão dele, de Silas. Então, assim como essas mulheres, assim também Maria de Betânia, que quebrou aquele perfume que era caríssimo, né? Era como fosse uma herança da família, mas para jogar sobre os pés de Jesus. Olha que coisa linda, para dizer: Deus, Jesus, nada é mais precioso do que a tua presença aqui na minha casa, a tua presença aqui, ó, dentro de mim. Então eu quebro isso aqui, porque isso aqui não é meu Deus és tu. Então eu estou quebrando para que perfume aos teus pés, para que tu veja que quanto eu te tenho como precioso em minha vida, né? E ali, como as ricas, como Lídia, Joana, Susanas e tantas outras mulheres magníficas, Débora, a nossa juíza, e assim a gente vai falar, e tem muitas mulheres maravilhosas na Bíblia. Assim sou eu e você, que possamos todos os dias
querermos, procurarmos sermos essas mulheres valorosas, essas mulheres segundo o coração de Deus, essas mulheres de Provérbios 31, essas mulheres que agradam a Deus e fazem a vontade de Deus. Somos fortes, mas a nossa força vem do alto. Não somos fortes porque somos empoderadas e feministas. Somos fortes porque somos filhas de Deus. Somos templo do Espírito Santo e a nossa força, a nossa coragem, a nossa garra de enfrentar todas as coisas vem do Senhor Jesus. Então, Deus abençoe a cada uma das mulheres aqui presentes, dos homens também, e que eu deixo essa palavra do Senhor para cada um. Amém. Amém. Glória seja dada ao nome